E aí galera, satisfação poder estar falando para vocês aqui. E de antemão já agradeço ao poder da tecnologia que está mediando essa fala e ao grande John, com sua capacidade, está aqui dando essa contribuição para todos nós. Vamos falar sobre o primeiro reinado, né? Lembrando que o primeiro reinado é o primeiro governo soberano do Brasil pós-independência. Importante lembrar que discutir, levantar as reflexões, e que a independência do Brasil é um tema muito controverso nos dias atuais, fruto de muito debate, e de muita discussão sobre se o Brasil de fato é independente, se não é independente, devido a certos traços do período colonial que permaneceram no momento em que o Brasil conquistou a soberania. Importante frisar também que a independência do Brasil é pouco valorizada pelos brasileiros, e isso tem a ver pelo fato de que a nossa independência não foi conquistada no campo de batalha, não há grandes guerras pela soberania e não há grandes heróis que tenham sido forjados nesses campos de batalha. Por isso que a discussão de que se a independência de fato ocorreu ou não é uma discussão que até hoje é levantada nos dias atuais. Mas é importante observar, como diz a historiadora Emília Viotti, que a independência do Brasil foi fruto de um acordo entre as elites brasileiras e as elites de Portugal, que tentaram evitar uma ruptura mais drástica nesse processo de soberania, com o objetivo de preservar duas coisas fundamentais para a elite naquele momento: a unidade territorial e a escravidão. O acordo é feito, o Brasil se torna soberano e o filho de Dom João se torna o primeiro imperador do Brasil. Importante observar que o governo de Dom Pedro se dá no contexto do século XIX, que é um contexto marcado como resultado de diversas revoluções sociais que estão acontecendo, e estão acontecendo na Europa, inspiradas sobretudo pelos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Portanto, quando Dom Pedro se torna o governante do Brasil, ele precisa agora, nesse país recém-forjado, criar uma constituição para a nação. E ele vai buscar sintetizar os ideais absolutistas e os ideais liberais. Mas no primeiro momento, ele forma uma Assembleia Constituinte, formada por brasileiros de diversas regiões, que vai pedir a esses brasileiros, a esses representantes, que criem a primeira Constituição. No entanto, Dom Pedro não percebeu que esses brasileiros estavam muito mais inclinados a colocar em prática as ideias liberais. Por isso eles criam uma Constituição que tem algumas características importantes que nós temos que observar. Em primeiro lugar, essa Constituição é anticolonialista, ou seja, os representantes são radicalmente contra qualquer tipo de permanência do traço do pacto colonial brasileiro. Ao mesmo tempo, eles são anti-absolutistas, ou seja, absolutamente contrários a qualquer forma de centralização absoluta do poder. São antidemocráticos porque estabeleceram o voto censitário, definido pelo critério da produção da mandioca, daí o nome Constituição da Mandioca. Significa dizer que para participar da política como representante da nação, era preciso ter uma produção de mandioca em suas propriedades. E ao mesmo tempo tornou-se uma Constituição aristocrática, na medida em que o voto censitário ele acaba afastando o povo do poder, estabelecendo o controle dos espaços públicos apenas pela elite brasileira. Dom Pedro I, herdeiro do absolutismo português, não concordou com essa proposta de Constituição e em 1823, acabou dissolvendo a Assembleia Constituinte, e resolveu montar uma nova Assembleia, uma comissão formada apenas por portugueses. Esses representantes portugueses elaboraram uma carta constitucional e apresentaram ao imperador, que ao sancionar criou a famosa Constituição de 1824. O que é que essa Constituição estabelecia? Como eu disse, Dom Pedro vai buscar sintetizar algumas ideias fruto do iluminismo e algumas ideias que ele iria manter do absolutismo. E o resultado foi uma Constituição
que, pegando emprestado os ideais de Montesquieu, ele vai estabelecer a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas que também vai estabelecer o quarto poder, o poder moderador, o poder que está acima dos demais poderes, exclusivo do imperador, que dava a ele poderes absolutos para dissolver a Câmara, se assim entendesse que era necessário, para cassar mandatos, para revogar decisões de juízes. Era na prática, ele estava se tornando na prática um rei absolutista. Ele mantém o voto censitário e estabelece o controle da igreja a partir do Estado. É importante observar que essa centralização do poder vai provocar reações no Brasil. A principal reação virá do Nordeste, liderado pelo Estado, pela província na época de Pernambuco. Pernambuco e o Nordeste não vai concordar com essa centralização do poder, vai contestar o poder moderador e esse absolutismo de Dom Pedro I, e vai liderar uma revolução conhecida como Confederação do Equador, onde nós vamos encontrar ideias sobre república, separação, ou seja, eles querem separar a região do Nordeste do restante do Brasil, querem instituir o regime republicano. Portanto, a gente percebe a importância e a presença dos ideais liberais e iluministas nesse movimento, e vão buscar construir um país completamente independente e soberano do restante do Brasil. Tem um historiador pernambucano que escreveu uma obra sobre esse momento chamado A Outra Independência, marcando, revelando a grandiosidade e a importância desse movimento. Era um movimento de líderes formados pela intelectualidade, pela elite proprietária de terras da época, por aqueles padres principalmente, sobretudo Frei Caneca, responsáveis por liderar o movimento. Mas o fato é que o imperador vai reprimir violentamente a Confederação do Equador e vai garantir a integração do Nordeste no território brasileiro. Mas a insatisfação contra ele começa a partir daí. Importante observar que a Constituição de 1824, por trazer essas características absolutistas, elas provocaram uma insatisfação do povo brasileiro e mergulharam ainda cedo o Dom Pedro I em uma grave crise política. Outros fatores vão contribuir, claro, a crise financeira pela qual o Brasil vai passar, o esgotamento da exportação da cana-de-açúcar, a concorrência do algodão dos Estados Unidos. Tudo isso vai contribuir, a falência do Banco do Brasil, criado pelo pai, Dom João VI, quando chegou ao Brasil. Tudo isso vai agravar a situação econômica do país. A Guerra Cisplatina, outro ponto extremamente importante, o confronto ali entre o Brasil e a Argentina pela região que hoje é o Uruguai. Inclusive o Uruguai nasce desse confronto. O Brasil perde a região da Cisplatina, que Dom João VI havia anexado quando chegaram aqui, e ao mesmo tempo que o Brasil perde o poder sobre esse território, os gastos militares também ajudaram a provocar uma crise econômica. Dom Pedro I foi sendo duramente criticado pela imprensa, e o assassinato de Líbero Badaró, jornalista carioca da época, vai recair, a responsabilidade do crime irá recair sobre Dom Pedro I, e o resultado é que essa crise econômica, essa insatisfação política e esse crime contra o jornalista vai culminar com a queda de Dom Pedro I em 1831. A queda de Dom Pedro I representa uma vitória dos liberais contra a Constituição de 1824 e contra o poder moderador criado por ele naquele momento. Beleza, galera? Observe esses pontos principais: Constituição de 24, Confederação do Equador e a crise política e econômica que acabou derrubando Dom Pedro I do poder. Valeu, um abração.